Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma live na madrugada, onde hoje nós vamos abordar um tema falando sobre como entrar na frequência vibracional dos nossos desejos, né? Às vezes a gente tem tantos os desejos, tantas coisas que a gente quer conseguir realizar e às vezes a gente não consegue realizar. Por quê? Porque a gente não consegue entrar em ressonância com aquilo que a gente quer. A gente quer algo, mas muitas vezes a gente está pensando ao contrário daquilo que a gente quer, não é verdade? E hoje a gente vai falar sobre isso, né? Exatamente isso, de como entrar na frequência vibracional dos nossos desejos. Vou convidar aqui a Bianca para entrar, para que a gente o nosso bate-papo. E aí, desde já, sejam todos bem-vindos, sintam-se todos acolhidos, né, por estar fazendo parte de mais um dia dessa live. Bom dia, amiga. Bom dia. Minha luz está Gra- escura. Tudo ok? Tudo ok. Está um pouquinho escuro, né? Aqui ou aí? Aqui está escuro. Não, mas tá tranquilo. Tá dando para ver, né? Uhum. Eu já estava aqui falando do tema, né, que a gente vai abordar hoje, que é como entrar em frequência vibracional com os nossos desejos, né, já que a gente vai falar de desejos, e desejos está muito relacionado com a questão do materialismo, né? Aquilo que a gente quer de maneira material, que geralmente é isso, né? É. Faz parte da escala de consciência das emoções que a gente está trabalhando ao longo desses dias. E quando a gente fala em desejo, geralmente está relacionado com os nossos desejos, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sonha. E muitas vezes esses desejos são materiais, né? Aquele sonho que a gente quer de maneira a alcançar algo, né? No plano material. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Né? A gente trouxe um passo a passo de como ir entrando em ressonância. Uhum. E apesar de talvez você estar pensando, mas é muito complicado, né? Realizar os sonhos, é muito complicado a gente conseguir aquilo que a gente deseja. E aí, como eu já tinha comentado aqui, eu volto a repetir. Às vezes a gente não consegue realizar aquilo que a gente quer porque a gente não está em ressonância, né? Aquilo que a gente quer é como se a gente tivesse em frequências diferentes, não é verdade? Isso, é verdade. Às vezes a gente quer muito algo, mas quando a gente gera uma ansiedade muito grande, a gente entra em desespero, a gente acaba colapsando o que a gente não quer. Ao invés de colapsar o desejo, a gente materializa algo contrário ao desejo. Por quê? Por causa da falta de ressonância, a falta de coerência, né? Exatamente. E às vezes, é, até mesmo essa questão daquilo que a gente fica resistindo, né? Às vezes a gente resiste a determinadas situações, fazer determinadas coisas, e a resistência, ela acaba levando o quê? A uma energia oposta àquilo que a gente quer. Por isso que é tão importante. A gente já falou da questão da aceitação, e a gente ainda vai falar, né, da aceitação na escala das emoções, e talvez você não tenha conseguido realizar aquilo que você deseja justamente por conta dessa resistência, dessa dificuldade de aceitar, né? E aí o que acontece? Você acaba dizendo, nossa, mas isso é realmente muito difícil, nada parece mudar. Às vezes nem é uma conquista material, às vezes é uma conquista sua mesmo, né? Não passa pelo plano material. Mas muitas vezes isso está diretamente relacionado com a forma de você pensar e sentir, para que isso venha acontecer, para que você possa acessar essa realidade. É porque, assim, a coerência é algo tão simples e ao mesmo tempo complicado, né? Assim, porque parece tão fácil,
Mas na verdade não é, porque pensar, sentir e agir na mesma frequência não é tão fácil assim, né? Porque às vezes você está querendo demais uma coisa, aí aquilo ali te gera ansiedade, e gerando ansiedade você já fica incoerente ao que você quer. Não é Exatamente. verdade? Às vezes, não, né? A gente até faz os exercícios, né? Tenta se alinhar, faz uma, como é que eu posso dizer? Para para tentar manifestar algo, só que se você ficar nessa preocupação, gerar essa ansiedade que você falou, você não consegue, você não colapsa. E você pode até colapsar aquilo que você não queria. Por quê? Porque às vezes você colocou muito mais emoção no lado negativo, não é Uhum. verdade? É verdade, é o que muitas vezes acontece, né? Por quê? Porque você está desejando algo, mas está vibrando às vezes na falta, na preocupação, no medo, na ansiedade. E aí, como é que você vai colapsar, né? Se as frequências vibracionais que você está emanando, elas estão desalinhadas com aquilo que você deseja. Então é muito mais difícil, não colapsa. E aí Por você isso que precisa é, entender manter a coerência, né? exatamente. Então, assim, é, muitas vezes, para a gente ter aquilo que a gente deseja, a gente só precisa entrar na coerência da gratidão, na frequência da gratidão por aquilo que a gente já tem. Às vezes você precisa agradecer por aquilo que você quer, como se já tivesse. Isso. E aí isso talvez é onde entra a dificuldade, né? Porque muita gente não consegue agradecer por aquilo que já tem, porque às vezes não é uma condição exatamente aquilo que você queria e você fica lá resistindo. Como é que eu vou agradecer por algo que não está bom? Como é que eu vou Isso. agradecer por algo que eu não tenho ainda? É Não é? verdade. É um pouco assim, parece lógico, né? Mas é porque para a mente subconsciente, por ela ser atemporal, né? E ela que é a executora dos nossos desejos, ela não sabe se o que você está agradecendo se está no presente, no passado ou no futuro. Então, quando você agradece, você gera uma emoção de bem-estar, né? De satisfação. E aí ela acaba colapsando. Mas é um treinamento, né, amiga? Tem que treinar, não tem jeito. É um treinamento mental. Exatamente. E como nós somos seres vibracionais, né? Nós somos seres vibracionais. Então, o universo, ele nos atende através de quê? Através das emoções. Sejam elas conscientes ou inconscientes, mas é através das emoções. Sempre a resposta vem através dessas emoções. E às vezes, se você olhar para a sua vida, as coisas não estão dando certo, muitas coisas estão empancadas, digamos assim, né? Que a gente chama às vezes, porque isso está emperrado, parece que não sai do lugar. É porque Uhum. a frequência que você está emitindo, ela não está coerente com o que você quer. E você nem percebe, né? Porque ele vai responder de maneira, seja você emitindo uma frequência consciente ou inconsciente. Ele vai responder. Por quê? Porque nós somos seres vibracionais. E a gente está falando isso aqui o tempo todo. Não é verdade? A gente está sempre falando isso. Nós somos essas anteninhas receptoras, nós somos essas anteninhas transmissoras de frequência. Por quê? Porque é energeticamente falando, não é o que nós somos. Nós somos energia. Então nós vibramos energia. Nós somos esses seres vibracionais. E aí a vibração, ela vai para onde? Ela vai aonde o foco você, aonde você bota a atenção. Não é verdade? E aí, o que é que você está botando atenção? No positivo, no negativo? Naquilo que você quer, naquilo que você já tem? Você está sendo grato pelo que você já tem? Não é verdade? Seja É, bem-vindo aí, quem está entrando agora. Hoje a minha voz está. você tá um pouquinho com a vozinha assim, rouquinha, né? A voz está com a cara rachada, né? Como eu costumo dizer. Às vezes é porque estava dormindo, acorda e fica, né? Obrigada É, quem entrou, clica no coraçãozinho, compartilha, né? eu já,
Eu já fiz o meu ritual matinal para voz, mas hoje não funcionou, né? Eu acho que mas vai dar Não, tá certo. melhorando já tá ficando boa. Então, é interessante essa questão que você falou, porque às vezes aquilo que a gente não quer, a gente foca a nossa atenção. E o que a gente aprende, por isso que a física quântica está muito relacionada a tudo que a gente fala. Não tem como fugir da física quântica, né, amiga? Quando a gente fala de frequências, Exatamente. de emoções também. Porque aquilo que a gente foca se expande. Se eu foco no negativo, o negativo vai se expandir. Eu vou colocar mais coisas negativas. E como você sempre diz, a nossa mente a mente subconsciente, ela tende para o negativo, né? Ela puxa para o negativo. Então, o que vai acontecer? A gente tem que se observar demais, é o vigiar e orar. Você vigiar muito o que você está pensando, o que você está sentindo. E é interessante que às vezes você está sentindo algo e aquele sentimento está tão forte que você perde o controle totalmente sobre ele, não é verdade? Exatamente. Por quê? Porque você não está conseguindo se alinhar, né? Às vezes a sua emoção está tão forte que você está aqui E pensando, ah, eu quero isso. Mas o que você está sentindo é outra coisa. É diferente do que você está pensando. E aí o que que você vai colapsar? O que você está pensando, ou o que você está sentindo? O que você está sentindo, né? Porque a vibração do sentir, ela é muito mais forte, não é é, verdade? a Então, frequência, né, da emoção, se a gente for falar assim, analisando através da física, né? É como se a onda e frequência da emoção ela fosse mais veloz, né? E chegasse mais rápido ao subconsciente do que a do pensamento. A frequência do pensamento ela é mais lenta, ela vai mais devagarinho, né? Ela gira em menos hertz. Agora, da emoção é aquela coisa assim, rápida, né? Chega primeiro, prevalece a emoção, não tem jeito. né? Então, às vezes, a gente tem que fazer esse exercíciozinho, né? Ao longo do dia, saber o que que você está pensando. Por isso que a gente está sempre aqui, vigia seus pensamentos, analise o que você pensa, o que você sente, tá? Tem um padrão vibracional, né? Você passou ao longo da semana pensando mais coisas positivas ou mais coisas negativas? Você está mais alinhado com o que você quer ou desalinhado, né? E alinhar é isso, é você pensar e sentir naquilo que você quer como se já fosse real. Por quê? Porque a frequência da falta, ela também colapsa, né? Se você está o tempo todo, a gente está falando hoje de desejo, mas se você fica o tempo todo, ah, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, você vai colapsar o quê? Não vai ter isso. Por quê? É Porque porque eu vai. quero, né? O verbo querer é a mesma coisa de vibrar na escassez, né? Se eu quero é porque eu ainda Exatamente. não tenho, não é? Se eu Isso. quero, ainda não tenho. E aí, quando a gente vê assim, parece tão simples, né? A gente fazer o passo a passo, digamos assim. Mas aí, muitas vezes, a gente tá dando muita atenção àquela vozinha interior negativa, né? Então, a gente tem que ter cuidado para não ouvir nosso interior, para não focar nesse negativismo, justamente por isso, né? Por conta dessa vibração. Então, quando você entende que você, né? Quando você consegue compreender que você é um ser vibracional, que aquilo que você emite é o que vai retornar para você, aí você passa a ter cuidado no que você está pensando e sentindo. Às vezes o É pensamento verdade. negativo ele vem, só que aí você já sabe, não, não posso ficar pensando negativo por muito tempo, porque eu vou acabar atraindo mais disso, Eu acho que aí, amiga, que entra a questão da fé, sabe? Porque a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Então, né? assim, sem a fé, a fé, né, que é o acreditar, não tem como não tocar nesse assunto, né? Para falar de desejo. O desejo ele é materializado, como a Noela disse, consciente ou inconscientemente. Normalmente o inconsciente vai prevalecer, que são as nossas emoções. E como a gente tem aquele diálogo interno normalmente muito negativo, todos nós isso, não é eu, não é Noélia, é qualquer pessoa. A gente tende para o negativo, a gente colapsa normalmente mais coisas negativas. Qual que é a diferença de uma pessoa que tem fé? A pessoa que tem fé, ela está sempre otimista. O trem pode estar ruim do jeito que for, né, amigo? A pessoa fala assim, não, vai dar certo,
eu vou conseguir, eu vou chegar lá. A pessoa que tem fé, ela é muito otimista. Por isso que as coisas boas, assim, colapsam mais na vida de pessoa que tem fé. A fé é muito importante. Seja, ela independe de religião, mas ela é importante, né? A gente tendo ou não uma religião, a gente precisa acreditar que vai dar certo, que vai acontecer. Exatamente. Porque a fé é o quê? É a certeza daquilo que você não viu, daquilo que você não tem. Mas você tem tanta fé, você acredita que aquilo vai acontecer e acontece. Isso é o quê? É frequência. Você está vibrando na frequência do acreditar, né? Uhum. Porque você já pensa naquilo como se já fosse realmente real. E aí, quando você entende que é assim que funciona, né? Quando você compreende que que você precisa entrar nessa, nessa vibração de acreditar naquilo que eu quero, de agradecer como se já fosse real, como se já tivesse acontecido. E é isso que realmente pode mudar a sua vida, né? É isso que pode fazer com que você mude até mesmo a forma de conviver com as outras pessoas. Porque você entende que tudo é o quê? Você. Olha Tudo para você começa ver. com você. Tudo começa com a gente. Quando a definição de fé, ela tá, acho que é em Hebreus, não é? Não tenho Né? certeza. Então, Hebreus 11. Hebreus 11, né? Essa definição está no Antigo Testamento, ou seja, já antes de Cristo vir aqui na Terra, né? Então, você vê naquela época, se já existia a definição de fé, por isso que a Bíblia é quântica, não tem como negar isso. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é quântica, porque já profetizava antes de Cristo chegar aqui que as pessoas precisavam ter fé, né? E qual que era a definição de fé? Você acreditar naquilo que você não está vendo. Porque às vezes a gente olha para as circunstâncias, você olha para o seu redor e fala assim, meu Deus, eu não tenho como eu acreditar. Mas a fé é um sentimento, algo que nasce lá no seu coração. Aí você fala assim, mas eu estou sentindo, eu estou conseguindo emocionalizar, né? Eu estou sentindo que vai dar certo. Aí você consegue visualizar com os olhos da imaginação, né? Com os olhos da mente. Aí você pode ter certeza que vai acontecer. Exatamente. E é isso mesmo que a gente precisa fazer, né? Dar atenção àquilo que lhe faz bem, àquilo que está bem. Mesmo que não esteja do jeito que você quer, mas se você tem tanta dificuldade de acreditar naquilo que você não está vendo ainda, né? Se essa fé ainda está pouca, pequena, né? Mas aí, se a gente for levar para a questão bíblica do conceito de fé, o que era que Jesus dizia? Ele dizia que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente já consegue transportar montes. E aí, se você for analisar, o grão de mostarda é muito pequeno, não é verdade? É E verdade. aí ele faz um conceito, tipo assim, ele faz uma comparação com algo tão pequeno, e às vezes você diz, nossa, eu não consigo isso, nossa, como eu tenho pouca fé, né? Porque se você comparar um grão de mostarda, que é algo bem pequenininho, você, é muito pouco que a gente precisa. E às vezes a gente não consegue entender isso, né? Então, a gente precisa dar atenção para aquilo que está bem, para, de uma certa forma, a gente estar já emanando uma frequência positiva. É Porque se você verdade. dá mais atenção para o que está ruim na sua vida, vai ficar muito mais difícil você Vai entrar na receber frequência, mais, né? vai receber mais daquilo que está ruim, né? Por quê? Porque o universo, ele segue apenas a linguagem das nossas emoções. Ele não fala português. Então, você ficar dizendo, eu quero isso, eu quero aquilo. Se você não estiver sentindo, você não recebe, né? Então, quando você para, às vezes, para visualizar mentalmente aquilo que você quer, você tem que, além de visualizar no plano mental, você tem que o quê? Tem que sentir, não é verdade? Tem que É sentir. verdade. Tem E umas aquilo, passagens, tem uma passagem também em Marcos que fala assim: peça como se já tivesse recebido. Ou seja, se você pedir como se já tivesse recebido, é agradecer por algo que ainda não aconteceu, mas como se já tivesse ocorrido.
Isso é tão esclarecedor, né, amiga? Porque e não é um hábito nosso. A gente não tem esse hábito. Como que eu vou agradecer por uma coisa que eu nem recebi ainda? Normalmente você só fala um obrigado quando, né, você já recebeu. Então parece Exatamente. incoerente. Parece totalmente incoerente você falar assim, É, obrigada, né? Obrigada, Pai, obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor já me deu, sendo que não aconteceu ainda. Mas é essa a chave, né, da virada. é. Não adianta você agradecer. O Hélio Couto, ele fala muito isso, né? Ele diz assim, não adianta você agradecer pelo carro se você está duvidando e vai lá abrir a garagem de vez em quando para olhar se o carro já chegou. É uma forma, né? Uma analogia de dizer que você está o quê? Você está duvidando. Você está lá agradecendo pelo carro dos sonhos, mas de vez em quando você abre a garagem. Abrir a garagem é duvidar, né? Por quê? Porque quando você visualiza no seu plano mental, todo o seu corpo físico tem que sentir essa emoção de que já é real, né? Perdão. Agradecer. E Exatamente, Fran. A gente tem que agradecer, agradecer, agradecer. Então, sua visualização, ela precisa, a gente vai dizer aqui, né, algumas dicas, algum passo a passo que você precisa fazer para determinadas coisas acontecer. E aí vocês vão ver que parece simples, mas às vezes não é. Por que não é? Por conta da emoção. O que nos pega é exatamente essa questão da emoção. Porque a gente visualiza, mas a gente não sente. A gente exatamente. acredita, mas a gente não sente. Como se fosse real, né? Então, muitas vezes a gente tem que começar a fazer pequenos exercícios de desejar o quê? Aquilo que faz sentido para você, para sua mente ir se acostumando, para você ir se acostumando para realizar o seu desejo. Não é verdade? Então, como seria isso? Muitas vezes você precisa pensar numa coisinha pequenininha, né, simples, que você sabe que é mais fácil de materializar aquilo na sua vida, para que Uhum. você é, adquira essa credibilidade, né? Para que outras coisas e você vai avançando. E aí a gente precisa fazer isso o tempo todo, né? Pensar nesse desejo que você quer. Esse desejo que você quer, ele traz liberdade, ele traz segurança, ele traz bem-estar. O que que ele traz? Você precisa sentir tudo isso. Tudo isso que o que você quer, esse desejo lhe oferece, você precisa sentir. É como se você pensasse na sua casa dos sonhos, você sentisse como se você já estivesse lá abrindo a porta, sente até, né, eu já fiz muitos treinamentos com a Elaine Urives e ela trabalha isso. Eu não conheço uma pessoa que seja mais especializada nessa questão da cocriação da realidade do que ela, né, a nível de Brasil. E aí ela diz muitas vezes você tem que visualizar a casa dos seus sonhos, você tem que sentir como se, imagina o banheiro exatamente como você quer, a torneira, sempre água tocando nas suas mãos. E às vezes é difícil fazer esse movimento de visualização e imaginação, porque a nossa mente não está acostumada, então é um treino, né? Então é um treino. E É muitas um coisas elas se tornam mais palpáveis quando você consegue Você fazer isso. dizendo assim, amiga, me deu um insight, sabe? Veio um insight, assim, você dizendo o que você disse agora, que ela falou, ah, imagina assim na sua casa, você pegando, você tocando. Aí eu fiquei imaginando assim, como que eu adulto, que normalmente o adulto ele é muito racional, né? Como que eu adulto vou conseguir fazer isso? Só que a gente evocar a nossa criança interior, aquela criança divina que a gente falou no Dia das Crianças, aquela criança ela consegue sonhar, ela consegue cocriar. Por isso que é importante a criança na nossa vida. Às vezes a gente brigava no passado com a nossa criança, mas nesse momento ela é importante para a cocriação, porque a criança, ela acredita com muita facilidade. A criança, ela é ingênua, né? Ela acredita, ela perdoa. Se Ela a gente imagina, ela imagina a criança sonhadora. O adulto não é sonhador, a criança sim. A criança entra no reino de Deus com muita facilidade, porque aquela passagem, né? Deixar eu virar minhas criancinhas, pois é delas o reino dos céus. Então, quando a gente quiser acessar o reino de Deus, invoca a sua criança interior,
né? Seja aquela Noelinha sonhadora, a Bianquinha, a Francimar Exatamente. sonhadora, né? Então, assim, seja essa pessoa sonhadora, que é a criança. Por quê? Porque você só consegue manifestar aquilo que você acredita, né? Porque E a somente, criança acredita, né? exatamente. Você só consegue manifestar aquilo que a sua mente é capaz de acreditar. Então, se você não acredita, Uhum. então se você não acredita, você não sente. Se você não sente, você não colapsa. Se você não colapsa, o seu desejo não é realizado. Parece tão simples, né? Parece até uma receita de bolo. E no final das contas é uma receita de bolo. É um passo a passo, É, né? né? E isso é É um passo. incrível. E aí a gente vai É dizer incrível. agora, né? Falar de 10 passos de como entrar nessa frequência vibracional do seu desejo. Como é que você entra? O que que você pode fazer para você entrar? A primeira coisa que você tem que fazer é falar a respeito do que você deseja. E aí, quando você falar daquele seu desejo, às vezes você pode falar para aquela amiga de confiança, aquela pessoa que você confia, porque por que que é importante a gente falar e ter cuidado com quem a gente vai falar? Porque às vezes você fala para uma pessoa que ela é tão negativa que ela começa a jogar água fria, né? Como a gente chama, ela joga um balde de água fria no seu desejo. Aí você tem que falar para É. aquela pessoa que você sabe que ela vai lhe dar aquele empurrão de positividade. Por quê? Porque se É você fala para verdade. uma pessoa negativa, você deseja algo assim, que conversa, isso é muito difícil, tá doida? Isso não vai dar Uhum. certo, né? Mas você precisa falar a respeito daquilo que você deseja, aquilo que você quer, e ter certeza que isso vai se manifestar na sua vida. Acreditar, né? Aí é onde entra a fé, o que você disse. É, É o que verdade. você falou é muito importante, amiga, a questão de compartilhar com pessoas que acreditam nos seus sonhos. Eu mesma já ouvi muito assim, ah, você é uma sonhadora. Você, quando eu tinha 18 anos de idade, que eu falei que ia prestar a prova para direito, eu ouvi porque assim, de família humilde, né? Eu ouvi de muitas pessoas da própria família falando assim, você fazendo direito, você sendo advogada, já riram na minha cara. Naquela época eu lembro, sabe? Ou seja, eu compartilhei sonhos com familiares que não acreditavam nos meus sonhos. Mas como eu sou teimosa, eu acreditei no meu sonho. Então, assim, a gente Exatamente. realmente tem que tomar cuidado para não compartilhar com a pessoa errada, porque a pessoa errada ela joga um balde de gelo no seu sonho. Aí Exato. a segunda dica é focar em algo que te agrade. Quando estamos vibrando em uma frequência mais baixa, é natural que fiquemos irritados, reclamando e encontrando defeito em tudo. Se a gente foca no negativo, como a amiga Noélia disse, a gente focando no negativo, a gente vai tender o quê? Ficar irritado, reclamar cada vez mais. E o que que o universo vai dar? A frequência vai ficar cada vez mais baixa, porque nós vamos receber cada vez mais coisa negativa. Porque quem reclama, clama duas vezes por algo que não está legal na sua vida, né? Exatamente. E o reclamar é trazer mais daquilo, né? Então, faz o exercício do agradecer, para você ter mais motivos para agradecer. 3, ficar sonhando acordado com o seu desejo, né? Isso aqui é ótimo, essa questão de sonhar acordado, porque está diretamente relacionado com a lei da atração. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma regrinha chamada a regra dos 68 segundos, que é você parar para você visualizar por 68 segundos aquilo que você deseja. Só que você tem que visualizar e sentir como se fosse real, né? Sentir como se fosse real. É 68 segundos, mas às vezes você está com a mente tão turbulenta que você não consegue parar 68 segundos para focar de maneira positiva naquilo que você quer. Né? Deixa eu ver aqui o comentário. Exatamente, né? Muito sério esse negócio de compartilhar o sonho. Por quê? Porque às vezes você compartilha seu sonho com a pessoa errada. E aí essa pessoa errada, ela faz o quê? Ela joga um balde negativo. E se você não tiver muita convicção naquilo que você quer, né? O que vai acontecer? Você vai desanimar, porque a pessoa jogou um balde de água fria no seu sonho, e você desanima.
Então, foca, sonha acordada, faz esse processo de visualização, né? Se um dia vocês tiverem a oportunidade de fazer o curso, colocou criação de sonhos e metas, vocês vão ver que tem um embasamento científico para isso, mas o que, que a gente é ensinado a fazer? Parar, sentar, visualizar e sentir o seu sonho. E a gente faz isso, 68 segundos. É Muitas muito, coisas, muito rápido para colapsar, né? né? 68 Amiga, você segundos. já se pegou assim, sonhando acordada em 68 segundos? Eu já. Poxa, eu faço isso direto. Por que que Olha faz lives na madrugada? Porque ela sonhou com isso muito tempo, Então, entendeu? interessante. E Né? acontece, né? Daqui a pouco eu vou contar um caso para vocês, bem interessante. Fazer suspense. Mas eu vou dizer o que que vai acontecer. Ai, Para vocês você deu verem como a é. dica, né? Agora é a quarta, né? É a questão. Exatamente. Então, quarta dica: fingir que já realizou o desejo. Você já ouviu a frase ser para ter? É isso, ser para. Primeiro eu sou, primeiro eu sinto, depois eu materializo, depois eu tenho. É aquele fingir, né? Tipo assim, você quer uma casa, você já finge que você vai visualizando, vai sonhando, seja aquela criança sonhadora, né? Eu lembro da música Exatamente. da Xuxa, aquela música da Xuxa, Lua de Cristal, aquela música que fala assim, tudo que eu quiser, só basta acreditar, né? O cara Tudo lá que de cima a gente vai tiver. dar. Então, é porque a gente tem que fingir, a gente tem que ser igual a criança. Eu vou fingindo até realizar. E por quê? Por que que fala fingir? Porque a sua mente, ela é atemporal, ela não, tipo assim, ela não te questiona. É verdade ou não é verdade? Ela não questiona, ela simplesmente vai e executa. Parece assim, amiga, a gente até acha graça, né? Porque parece assim, que é impossível, não é? Quando a gente é muito racional, a gente pensa, não, isso é bobagem, isso não existe não, mas é assim que funciona, gente, é científico. Exatamente. E aí você precisa fingir, né? Fingir até que se torne real. Então finge. Finge para enganar o seu subconsciente, para enganar a sua vibração, para que você... Só que você tem que sentir, né? Porque pensar é mais fácil que eu sentir. Se você É, só pensar e não sentir, não acontece as coisas. E a quinta dica é dizer sim a alguma coisa. O que é isso dizer sim? Sempre que você diz sim para algo, né? De uma certa forma você está dando abertura para que entre no seu campo de infinitas possibilidades a possibilidade daquilo acontecer. Por exemplo, às vezes você tem um desejo. Você precisa dizer sim para esse desejo. Você precisa dizer sim ao acreditar, né? Você precisa dizer uhum, sim para esse desejo. Você precisa de acreditar para que ele se instale no campo das infinitas possibilidades. Porque se você diz, você pensa, nossa, eu quero isso. Aí você diz, não, mas isso é tão difícil. Ou seja, você não está dizendo sim para aquilo. Você não e diz. E aí, se você não diz sim, como é que você vai colocar isso no campo das possibilidades? Você não está nem colocando, né? Você nem está trazendo para aquilo que você acha que é possível, porque você nem disse sim para o desejo que você quer. Então tem que se abrir para esse desejo, tem que estar de braços abertos, desejando aquilo que você quer. É só é você verdade. pensar em algo que aconteceu na sua vida que você queria muito. Como era que você se comportava? Você nem sabia esse passo a passo. Mas se você analisar, você agir exatamente do jeito que a gente está dizendo. É verdade. Amiga, uma coisa que eu achei interessante, assim, que no decorrer da live mesmo vai vindo alguns insights, né? Quando Uhum, a gente passa para a sexta dica, que é lembrar-se de algo positivo. Lembrar. Lembrar é o quê? Puxar pela memória. É buscar no passado. É ir lá na biblioteca de consulta, né? Que você fala. Na biblioteca uhum, de consulta. Então, só que a gente vai lá na biblioteca de consulta normalmente para buscar recordações negativas. Só que para você cocriar, você vai lá na biblioteca de consulta e busca uma memória, busca uma lembrança, uma recordação positiva.
de algo que te traga emoção positiva. Aí você consegue colapsar. Né? Tem muitas técnicas de visualização que a pessoa que está lhe guiando na técnica, ela manda exatamente para esse local, para você buscar uma memória positiva, uma memória que você estava feliz. Então, você tem que fazer isso, né? E aí a gente vai para a sétima dica, né? Que é, a sétima dica é exatamente você observar, né? Tem a sexta, que é se lembrar de algo positivo, você lembra daquilo positivo, e a sétima é você observar algo positivo. O que te faz sorrir? O que te deixa feliz? E às vezes aquilo que te deixa feliz, você pode até buscar imagens, coisas simples mesmo, às vezes pega o celular, vai no YouTube, procura coisas que te façam sorrir. Vê imagens daquilo que você quer. Eu sonho em viajar e ir para uma praia. Vai lá e vê imagens da praia. Por quê? Porque quando você está fazendo esse exercício de observar aquilo positivo, você está fazendo o quê? Você está tirando o foco daquilo que não lhe agrada. Você está tirando o foco daquilo que não é bom para você. E aí você começa a vibrar numa sensação tão boa, né? Às vezes você está lá, por exemplo, às vezes tá alguma situação difícil, que eu tô desafiadora, que eu tô querendo resolver, eu não tô conseguindo. Aí o que eu faço? Eu pego o celular, vou pro YouTube ver besteira. Dou umas boas gargalhadas, né? Às vezes uma coisa besta mesmo, é besta. Você procura uma coisa bem besta para rir mesmo. Você ri bem muito, né? Eleva, aí você volta e você consegue resolver. Por quê? Porque eu tirei o foco daquele que estava negativo, que não estava dando certo. É verdade. E eu vivo dizendo isso pra Bianca. Bianca tá lá com dificuldade para resolver uma coisa de menina, para. Vai ver besteira no YouTube, daqui a pouco você volta e resolve. E aí, dá certo ou não dá? Então, eu quero testemunhar sobre isso. Dicas da Eu sou Noé. o meu perfil atual de pessoa adulta, há alguns anos para cá, acho que dos 20 anos para cá, eu sou assim, fiz direito, então a minha mente ela é muito analítica, analítica demais. Eu sou muito racional. Até meu autossabotador, no resultado lá do exame, dá que eu sou ultra racional, hiper racional. Então, como eu uso muito a questão do racional, para mim é difícil acessar eu tenho um desafio em acessar essa criança minha divina interior e deixar fluir alegria. Eu não me permito, sabe? Aí Noélia, ontem eu estava passando por um desafio, Noélia falou assim, liga lá no YouTube, assiste uns vídeos engraçados que você vai melhorar. Aí eu pensei assim, gente, mas eu não posso fazer isso, eu sou adulta. Adulto tem que ter responsabilidade. Como peguei o chicotinho, né, e comecei. Adulto tem que sofrer. O adulto não pode se permitir ficar dando risada enquanto o mundo está desabando. O mundo está caindo e eu estou dando risada. Então, mas a dica é muito válida, porque quando eu faço isso, eu acesso a Ah, minha criança interior, a minha frequência muda na hora. Muda é sim, gente. A gente incrível. passa da tristeza para alegria na hora. Às vezes uma música, né? Coloca uma música animada e vai, fica pulando, dançando, vibra na alegria. Essa é a dica. Então, quando você vê algo engraçado que você começa a rir, você muda a sua frequência vibracional. Você muda o seu estado de espírito, né? Como a gente fala. A gente Muda diz, na hora. a gente precisa mudar o estado de espírito, a gente vai para um estado mais elevado. Ó, só a gente falar que a gente já elevou, porque a gente já começou a rir, né? E às vezes parece uma bobagem. Aí eu digo desse jeito para a Bianca, eu digo, menina, para disso, vai lá ver besteira, daqui a pouco você volta. E ela faz, né? E Fica dá lá, certo. fica resistindo, mas vai lá e faz. E a gente Vai vai sem para querer mesmo, né? Vai sem faz sem, querer. sem acreditar. E daqui a pouco você tá lá rindo, dando risada. Aí você disse, nossa, deu certo, funcionou, já levei minha frequência. Ontem eu até fiz uma postagem falando dessa questão da música, né? Pra gente observar as músicas que a gente tá ouvindo. Que tem tanto
tem tanta música lixo mesmo, né? Porque você escuta assim, nossa, como é que a pessoa compôs um negócio desse? E aí você tá lá ouvindo aquele lixo emocional, aquele lixo que lhe deixa numa frequência ainda mais baixa, né? Você tá lá mal, aí vai usar uma música de sofrência, o que é que vai vir à mente? Vai dar vontade de cortar os pulsos, pular da ponte, né? E às vezes a pessoa tá lá, enchendo a cara. Claro que vai encher a cara, porque já tá difícil. A pessoa vai escutar uma sofrência daquela, Aí bebe mais ainda, né? aí bebe mais outra, aí escuta outra e por aí vai. Né? A gente precisa ter cuidado com o que tá ouvindo. Essa questão que você acabou de falar me fez lembrar de outro insight da física quântica. É, quanto mais contra fatos, não há argumentos. O que você acabou de falar são fatos. Se eu estou na frequência baixa e ouço uma música que me deixa mais para baixo, isso aí é um fato. Você vai argumentar alguma coisa contra isso? Sua frequência vai cair. Então, a física quântica é isso aí, ó. Contra fatos, não há argumentos. Você, Ela né, não cai não, despenca mesmo, né? Já está baixa, ela vai para o subsolo. Então a gente tem que ter cuidado. E a oitava dica, né? A gente já está quase terminando aqui. Reúne coisas relativas ao que? Ao seu desejo. E essa daqui essa é boa, né? Você reúne coisas relativas ao seu desejo. Então, muitas vezes, você tem que ficar, para você entrar em frequência vibracional do seu desejo, você precisa o quê? Você precisa organizar, visualizar aquilo que você quer. Se deseja fazer uma viagem, vai pesquisar sobre aquele lugar que você quer. Vai visualizar, né? As praias que tem por perto. Faz esse planejamento. A internet hoje é tão fácil, né, a gente fazer. Vai criando. Eu passo tempos. Tem hora que eu não vejo nem a hora passar, né? Fazendo o quê? Olhando mansões, carros. Eu adoro olhar carros. Porque eu ainda não acessei o meu carro dos sonhos, né? Aí eu olho ele, quase todo dia eu olho para ele. E quando eu vejo na rua, o que, é que eu faço? Eu abençoo o dono daquele carro. Digo, Senhor, eu não aceito menos que isso. Entendeu? Eu não aceito menos que isso. Eu abençoo a vida da pessoa. Tem gente que quando vê, né, aquilo que ela gostaria na mão de outra pessoa, ela diz, ai, como é que pode? A pessoa nem é tão boa assim e conseguiu, né? E eu sou uma pessoa boa. Como eu disse para vocês no início, o universo não atende por bom ou ruim. É por frequência, por vibração. Então comece a agradecer pelo carrão do vizinho, pela casona do vizinho. E dizer, Senhor, eu não aceito menos que isso. Para que isso, né, comece a se materializar na sua mente, para que isso venha para o plano real. E essa questão desse oitavo ponto, né, que eu disse que eu tenho um exemplo para contar bem recente, e você reúne coisas positivas. Eu tenho uma viagem para fazer, e aí eu comecei a procurar o local que eu ia ficar, né? E eu fui olhando, hotel e hotel. E aí, nessas minhas buscas, né? Eu ia passar uma semana em Salvador. E aí, nessas minhas buscas, eu encontrei o Hotel dos Sonhos. Nossa, quando eu bati o olho naquele hotel, eu disse, meu Deus, eu quero ficar aqui. E aí você vai, o que olha o preço da diária, né? Tipo, a diária do hotel era praticamente, eu já tinha meio que selecionado o que eu ia ficar. E quando eu encontrei esse, eu não parava de pensar nesse hotel. Só que a diária dele dava praticamente para pagar, sei lá, 4, 5 dias no outro hotel que eu ia ficar. Eu olhava pro hotel e eu disse, ai, mas eu quero esse hotel. E eu lá, né? Quase reservando o outro e pensando no hotel top. Eu ficava, eu disse, gente, toda hora. Aí a gente, quando entra fazer uma pesquisa na internet, a internet parece que ela adivinha seus pensamentos. Ela começa a lhe mandar informações sobre aquilo, né? Não é que ela adivinha, não, eu coloquei mesmo. E aí eu abria o computador, acessava uma página, tava lá a foto do hotel. Eu disse, minha nossa, esse hotel tá me perseguindo, né? E lá nunca aparecia. Depois, se vocês quiserem procurar, eu não tô ganhando nada com isso, né? Mas o nome do hotel é Catuçaba Resort Hotel, tá, de Salvador. Hotel lindo, maravilhoso. E aí eu ficava
Eu olhava, e meu Deus do céu, esse hotel tá me perseguindo. Toda hora aparecia a imagem. Dos outros hotéis também aparecia, né? Porque estava lá registrado. Mas aí a dele me chamava mais atenção. Por quê? Porque era lá que eu queria ficar. Só que eu olhava, o preço da diária estava muito caro. Ainda não estava dando. Tipo assim, para eu ficar lá a semana inteira, ia sair muito caro mesmo. E aí, mas eu continuei sonhando, né? Eu continuei sonhando. Eu comentava, digo, eu quero ficar nesse hotel. Ah, mas tá muito caro, né? Eu comentava, eu quero ficar nesse hotel. Ah, mas tá muito caro. Aí eu digo, eu sei, mas eu quero ficar nesse hotel. E eu ficava, né, criando possibilidades na minha mente de como fazer para ficar naquele hotel. Aí vocês não adivinham. Mas aí uma hora, tá lá, aparece a imagem do hotel, com o quê? Com uma promoção. Quando eu ouvi aquilo ali, eu digo, não acredito. O Não acredito. desejo, né? Né? Por isso que eu disse, eu tenho um exemplo para contar. E eu olhava assim, eu digo, não tô acreditando. Não tô acreditando. E eu comprei. Tava na promoção, mas eu só comprei 2 diárias lá, né? Mas foi suficiente para eu viver aquela experiência incrível. Eu comprei 2 diárias, passei 2 noites lá, né? Mas foi maravilhoso, já tá valendo. Mas mesmo assim, se fosse para comprar 2 diárias, não dava no preço que tava. Quando eles lançaram a promoção, é tanto que a promoção era no meio da semana, assim, né? Eu digo, não, eu vou passar a semana, não tem problema nenhum. Eu vou estar lá mesmo, não tem problema nenhum em estar lá, manter-se numa quarta, digamos assim, né? Então eu já me programei para sair do outro hotel e ir direto para esse. E eu fiquei 2 dias no hotel, um hotel lindo, maravilhoso. Vida de rica. Eu comentava assim, eu digo, eu nunca me senti tão rica. Então são experiências que quando você vê isso acontecendo na sua vida, você diz, nossa, é possível, É possível. né? Porque é uma coisa simples. Eu comecei a pesquisar, comecei a A minha visualizar, mas, faltou 8 minutos. porra, meu Deus, vamos lá para 9, né? Ela tá viajando no sonho. Eu me empolguei aqui com o hotel. E a 9 é o quê? Agradecer pela realização do seu desejo, né? Então você precisa agradecer mais. Não sei se vocês conhecem uma frase que diz: agradeça pelo pouco, que o muito lhe será dado. Tá. Então agradeça pelo que você já tem, né? Porque quando você agradece, é exatamente isso que a gente está falando aqui o tempo todo. Você entra numa frequência elevada. A gratidão é uma frequência elevada, né? Então, quando você agradece, você se motiva a ter mais daquilo. Agradece, agradece hoje pelo dinheiro que você tem, agradece hoje pela saúde que você tem, mesmo que seja pouco dinheiro, mesmo que você não esteja no seu melhor patamar de saúde, mas agradece. Agradece hoje pela casa que você mora, mesmo que não seja ainda a casa dos seus sonhos, mas agradece. Agradece por a casa que você tem, e aí você pode criar no seu plano mental a sua mansão. Tem páginas no Instagram só de mansões. Vai lá visualizar essas mansões. Se é isso, se for o seu desejo, faz o seu quadro dos sonhos, o seu potinho da gratidão, né? Fazer o quadro dos sonhos, você pregar um mural na parede mesmo. Aqui tem o quadro dos sonhos. Como eu sou uma pessoa que eu vivo muito no computador, eu faço o quê? Eu pego o meu quadro dos sonhos, fiz ele no PowerPoint, salvei como imagem e coloco na tela do computador. De vez em quando eu estou olhando para ele. De vez em quando eu estou olhando para ele. E aí algumas coisas vão acontecendo, você vai tirando e vai substituindo por outras. Mas precisa fazer isso, então agradeça, né? Sonhe, seja essa criança sonhadora, seja essa criança que acredite nas coisas. Porque todo esse passo a passo que a gente diz aqui, ele será inválido se você não sentir e acreditar. Não faz sentido. Então você precisa acreditar. E 10, comemore pela conquista do outro, né? Foi igual eu disse lá, vê o carro do vizinho, o carrão, agradece, comemora. Nossa, às vezes você nem conhece a pessoa,
Noélia comemorou tanto pela conquista que ela ganhou o livro, falou assim, amiga, se eu ganhar esse livro, eu vou te dar. Aí ela comemorou tanto que no dia seguinte ela Sim, ganhou outro livro. exatamente, né? Esses dias, né, eu até postei, estava tendo uma imersão que a gente estava fazendo e eu já tinha um livro que ele ia sortear. Eu já tinha um livro, eu já tenho, que é o Jeito Quântico de Evoluir e Ser Feliz. E aí só que veio na mente, que eu sabia que a Bianca queria o livro, ela não tinha, aí eu disse, se eu for sorteada, eu vou dar o livro para a Bianca. Vou dar o livro para a Bianca, né? Aí eu pensei, fiz o que tem que fazer, né? Porque não é só pensar, você precisa fazer o que tem que fazer. O que era que eu precisava fazer? Comentar na postagem oficial do evento, compartilhar nas redes sociais, né? Compartilhei lá nos meus stories. Eu já seguia ele, né? Porque é o nosso mentor. E aí eu fui lá e comentei e marquei as pessoas, né? Talvez você que esteja me assistindo aí tenha até sido marcada lá nas postagens. E aí eu acreditei, eu disse, se eu ganhar o livro, eu vou dar para Bianca. Quem foi a pessoa sorteada? Noélia. Yes! Aí no outro dia ele vai lá e sorteia o quê? O livro que eu não tinha ainda. E aí eu pensei, né? Quando foi no outro dia que eu sabia que ele ia sortear mais 2 livros, e o livro que ele ia sortear no dia seguinte eu não tinha. Aí eu pensei, poxa, ontem eu ganhei. Fui lá olhar as regras do sorteio, né? Dizia que não podia uma mesma pessoa ser sorteada mais de uma vez. Só que depois eu entendi que era no mesmo dia. Aí quando eu entendi que era só no mesmo dia, no outro dia podia, aí eu já comecei a vibrar. Digo, eu quero esse livro, eu vou ganhar esse livro. Quem foi a primeira pessoa sorteada no outro dia? Noélia. É Eu tanto que acho a que foto é amigo, toda... o mais interessante é porque você desejou algo bom para mim, tipo assim, você desejou tanto que eu ganhasse que você também ganhou, assim, né? Teve uma ressonância. Exatamente, por isso que é para você conquistar, conquistar, você comemorar a conquista do outro. Então eu fiquei tão Isso. feliz porque eu tenho ganhado o livro para a Bianca que no outro dia eu ganhei um livro para mim, né? Então eu fui sorteada 2 vezes. É tanto que aí eu achei engraçado a cara do Cleiton, ele disse assim, ah, não, olha, de novo, né? Porque eu fui sorteada no sábado e fui sorteada no domingo. Mas era a vibração. Eu estava numa frequência muito elevada, porque eu queria muito aquele livro, muito, muito, muito. E eu queria ganhar o livro, né? Eu não sei vocês, mas eu valorizo bem mais aquilo que eu ganho do que aquilo que eu compro. Eu também. E Então ela, aquilo que eu assim, ganho tem você um estava numa peso, assim. frequência tão elevada de alegria, tipo assim, você ficou alegre por mim. E a sua alegria por mim foi tão contagiante para o universo que o universo falou assim: agora ela vai ganhar porque ela merece. Então, comemore a conquista do outro. Não sinta inveja porque o outro tem um carrão que você não tem ainda. Não sinta inveja porque o outro mora na casona, na mansão que você não tem ainda. Agradeça pela vida dele e diga, Senhor, eu não aceito menos que isso. E conquiste, né? Lembre-se sempre que o seu desejo, ele tem uma vibração, tem uma ressonância, e você precisa entrar nessa ressonância. É só isso, né? Se a gente fosse resumir o passo a passo que a gente diz aqui, é você lembrar que seus pensamentos e seus sentimentos, eles têm que ser equivalentes, né? Pensar e sentir, que você vai receber aquilo que você pensa e sente, querendo ou não, você vai receber. Então, se você vai receber, então pense naquilo que você realmente quer, sonha com aquilo que você realmente quer, acredite, né? E a gente vai ter que encerrar, infelizmente, porque o tempo vai acabar aqui, né? Então, gratidão a todos, fiquem todos com Deus e vibre na frequência dos seus sonhos, dos seus desejos. Namastê.